E aí, sétimo ano, tudo bom, meu povo? Hoje a gente vai dar continuidade aí, né, ao capítulo 1 da unidade 4, certo? Maias, Incas e Astecas. Hoje a gente vai falar da civilização Inca, porque nós já vimos Maias, já vimos Astecas, já vimos parte das civilizações que compreenderam aí, né, a Mesoamérica, né? Os Olmecas, os Toltecas, os Zapotecas, mas principalmente as duas principais, tá? Que vão se desenvolver aí dentro da região da Mesoamérica, a partir da península de Yucatán, né, perpassando aí pela Guatemala, por Honduras, pela Nicarágua, né, na chamada Zona Maia, tá? E também no Vale do México, onde vai se desenvolver a civilização asteca, pela influência cultural, né, da civilização teotihuacana, né, da civilização olmeca, né, e de outras civilizações que antecederam os astecas, né? Mas hoje a gente vai falar do outro grupo de civilizações importantes, as civilizações que vão se desenvolver na zona andina, certo? Na Cordilheira dos Andes, né? Vale destacar que a principal dessas civilizações, né, é a cultura inca, que vai se estender, né, do sul da Colômbia até o Chile, né, tendo como principal centro importante de desenvolvimento, né, o Peru e a Bolívia, tá certo? A civilização Inca teve tanta influência aí no contexto, né, entre o século XIII e o século XVII, né, que inclusive as civilizações amazônicas tiveram contato com a cultura Inca, certo? Através das trocas comerciais e através do intercâmbio entre as civilizações, tá? Por conta da vastidão do Império Inca, tá bom? Outras culturas importantes vão ajudar, né, a entender um pouco sobre a cultura Inca, tá? Vale ressaltar que as civilizações pré-incaicas vão se desenvolver em três grandes regiões aí da Cordilheira dos Andes, né? A primeira delas é na costa peruana, tá? Que vai envolver civilizações importantes como a civilização Chavin, né? Que é uma das mais antigas, né, da América, né? Que vai contribuir através da sua escultura, através do seu artesanato, né? E da construção dos seus templos, né? Como vai ser encontrado o Lazon, que é dentro do templo do Sol, um artefato bastante importante, tá? Que vai mostrar um pouco da representação religiosa dos povos que vão influenciar aí a cultura inca, né? Através do culto ao jaguar, do culto às serpentes, né? Que eram tidas inclusive como elementos relacionados à fertilidade, né? É engraçado que pesquisas recentes vão desenvolver, né, uma outra visão, né, sobre os povos da região andina, né? Ao ser encontrado no sítio de Supe, né, na cidade de Vichama, que fica a 180 quilômetros da cidade de Lima, na costa peruana, a civilização de Caral, que é a mais antiga datada na América, né, entre 5.000 e 3.800 anos, né? Se a gente puder dizer assim, ela é tão antiga, né, aí, quanto os egípcios, quanto os mesopotâmicos, né, quanto os chineses, né, quanto os hindus, né, e é uma das primeiras grandes civilizações do mundo, tá? E vai se desenvolver aqui na América, foi descoberto recentemente, né, em 2005, e pesquisas aí, né, colocadas em prática entre 2013 e 2018, né, vão descobrir vários templos, né, urnas funerárias, né, que vão ajudar a entender um pouco mais da origem, né, das civilizações andinas, tá? Então a cultura, né, de Chavin vai ajudar, né, na construção da mentalidade religiosa dos povos que viviam, né, na região da zona andina, perpassando pelos platôs, né, pelos vales das encostas do Peru, né, aonde vai se desenvolver principalmente a civilização inca a partir do século XIII, tá? Eles vão migrar para essa região, vão começar a submeter os povos que lá viviam, vão iniciar uma expansão aí a partir do século XV
e vão conquistar a maior parte dos povos que viviam naquela região, né? Como os Tiahuanacos, né? Como a cultura de Nazca, né? Como os Moches, né? Como a civilização de Chimu e Chavin, né? E vão se apropriar aí de grande parte de um vasto território que vai, né, do sul da Colômbia até o Chile, tá? Então, para falar um pouco mais dos Incas, eu vou abrir aqui meu livrinho digital, né, para a gente dar início aí, acompanhando pelo livro a nossa aula de hoje. Porém, antes disso, vocês vão anotar a tarefa de casa, tá? Para responder com a gente na aula de resolução de exercício. Que é aí a página 189, tá certo? Página 189, atividades, tá bom? Anota aí que a gente vai resolver na aula de exercício. Vou abrir aqui meu livro digital para a gente dar continuidade. Pronto. Gente, é na página 188, tá? Ó, essa estátua aqui, tá? Que vocês estão vendo no livro de vocês, né, é o Manco Cápac, certo? O Manco Cápac, ele é o primeiro imperador, né, da civilização Inca, né? Que vai construir um vasto império, né? O maior império da América do Sul, né, que tinha como capital a cidade de Cusco, no Peru, tá? E que ia, né, aí compreendia o Equador, a Bolívia, a Argentina, o Chile, né, e muitos países da América do Sul, né, estavam dentro do vasto território que vai dar origem à civilização Inca. Só para vocês terem uma ideia, né, não existia nenhuma civilização na Europa, nenhum país europeu nesse contexto que era maior que o Império Inca, tá? Vale ressaltar que isso faz parte de uma expansão militar que vai iniciar-se no século XV, tá? Conquistando muitas civilizações que viviam naquela região aí, dos vales peruanos, né? Dos altos platôs andinos, né? E das costas, né? Com o Pacífico, tá? O território Inca chegou a incorporar 1.800.000 quilômetros quadrados, só para vocês terem ideia da vastidão do que era, né, o Império Inca. Os povos conquistados eram submetidos à vontade do imperador, que era chamado de Sapa Inca, tá? Que era cultuado, né, como um deus, né? Segundo eles, ele era a reencarnação do deus Sol, né? O idioma falado, né, pelos Incas era imposto aos povos conquistados, porém vale ressaltar uma coisa importante. Os Incas, né, vão admitir os povos que eram conquistados, né, a continuar sua religiosidade, a continuar com seus cargos políticos, né, com com seu status social, né, em relação às elites. Inclusive vai incorporar a nobreza, né, importante dessas civilizações, a sua própria nobreza em si, né. Porém, a vastidão do império vai obrigar o Sapa Inca a dividi-lo em províncias, em número de 4 províncias, certo? Cada provínciazinha dessa, né, dentro da organização política do Império Inca, né, era dirigida, né, por um capac. E abaixo dos capacs, as comunidades que existiam no Império Inca, né, eram chamadas de ailus, que eram uma espécie de unidades de produção agrícola que eram distribuídas, né, aí entre as tribos e os clãs, né, e que o trabalho realizado no ailu era um trabalho coletivo, né. O ailu era dividido em 3 partes de unidades de produção. Uma delas era destinado, né, à manutenção do culto do sol, né. Inclusive era destinada ao Templo do Sol, que é uma das maiores construções, aí, um dos maiores patrimônios históricos da América, tá? Vale ressaltar isso também. Cada ailu era dividido por um chefe local, né, que era chamado de curaca, o nomezinho bem aqui, tá? Ele era o administrador aí do ailu e era ele que distribuía também, né, a divisão do trabalho, né?
dentro da comunidade, né, pessoas trabalhavam no campo, outras pessoas trabalhavam aí no artesanato, outras trabalhavam na atividade comercial, certo? Outras trabalhavam na construção de templos, estradas, né, até porque os incas vão desenvolver um vasto sistema de correios que vai interligar o território aí da América Andina quase que inteira, tá? Que era feito inclusive a pé, né? Aonde existia uma categoria que fazia parte dessa relação de trabalho, que eram os corredores, certo? Eles iam de uma localidade a outra, né, levando mensagens, né, e essas mensagens eram entregues a outros corredores, né, que passavam de região em região nas províncias do Império para levar, né, as diretrizes que partiam inclusive da capital Cusco, da nobreza e do imperador Inca, tá? E o sistema de correios era tão eficiente que em menos de 2 dias, né, a mensagem ela podia chegar, né, da capital em todas as províncias. Então você vê a eficiência do que era esse sistema de correios. Hoje a gente compra uma coisa pela internet e recebe aí, né, às vezes atrasado mais de 20 dias. Né? Para você ver a eficiência dessa civilização, né, aí no século XV e XVI depois de Cristo. Né? Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco, né, da sociedade, né, e da economia inca. Ó, vale ressaltar que dentro do Ailu, né, a produção ela era destinada à divisão em 3 partes. A primeira delas era destinada à manutenção do culto do sol e era destinada ao templo do sol. A segunda parte era destinada à família do Sapa Inca e à nobreza, né? E a última parte era destinada à comunidade, aonde a produção era entregue ao Estado e o Estado distribuía a partir aí, né, dos seus grandes armazéns, né, que eram alojados nos templos dos cereais, tá? Importante destacar isso também. O Império era um Estado teocrático, onde o Sapa Inca ele era ao mesmo tempo chefe político, religioso, né, jurídico, né, e tinha, né, aí relações com a divindade. Acreditava-se que ele era a encarnação do Deus Sol, certo? Ele era chamado inclusive de Filho do Sol, tá? A gente vai ver um pouco da sociedade agora. Ó. A autoridade máxima era exercida pelo Sapa Inca, certo? O chamado Filho do Sol, que representava, né, a mediação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Além disso, ele era considerado responsável pelo equilíbrio e a harmonia do universo. Né? Em caso de morte, né, o Sapa Inca era enterrado com a sua esposa, né, com os seus servos, né, e os seus bens eram colocados, né, no Templo do Sol. Tá? E era escolhido dentre uns membros da família um novo Sapa Inca. Tá? Abaixo do Sapa Inca haviam os nobres, a nobreza, que geralmente era expressa principalmente na família do Sapa Inca. Né? É importante destacar que ele tinha uma esposa principal, né? Que ele só podia se casar-se com membros da própria família, porque uma pessoa comum não podia aproximar-se dele constantemente. E se fizesse isso, tinha que ser de pés nus, pés descalços, tá? Para mostrar, né, a superioridade, né, do Sapa Inca em relação aos outros estados sociais, tá? Abaixo dele havia a nobreza, que em sua maioria era composta pelos membros da sua família e também pelas nobrezas das outras civilizações que eram conquistadas, né, que faziam parte da nobreza inca, mas não recebiam grandes cargos dentro do estado, né? E abaixo deles também tinham os sacerdotes, que eram os responsáveis e intermediários entre ele e os deuses, que dentro dos sacerdotes havia também uma subdivisão, né? Os videntes, né? Os hipnotizadores, né? E aqueles responsáveis pelos sacrifícios religiosos, né? Abaixo destes haviam os guerreiros, que era uma classe muito prestigiada, né, dentro do Império Inca, tendo em vista que o serviço militar era obrigatório, né? Praticamente 1/10 da população, né, Inca ela vivia aí sobre o arregimento, né,
do exército, tá certo? Compunham as fileiras do exército, né? E outra classe bastante privilegiada, né, era a classe, né, dos tecelões, é, dos arquitetos, né, dos artesãos, né, que faziam aí cerâmica, esculturas, né, que ajudavam a ornamentar os templos religiosos, né. Outra coisa importante é que o Sapa Inca, ele se vestia de uma forma bem majestosa, né, com a utilização de plumas, né, com vestimentas aí de tecidos finos, né, que eram produzidas pelo artesanato da própria cultura inca, tá? Só que no caso, né, no caso de haver resistência à dominação dos incas, que vai iniciar-se aí, né, com a expansão territorial a partir do século XV e vai dominar a maior parte das civilizações aí da América Andina, tá? Para aqueles que eram resistentes, né, à dominação, era imposto a eles a mita, né, que era o trabalho compulsório, né, e obrigado pelo Estado em regiões distantes de onde você morava. Inclusive saía dessas províncias e ia, né, próximo aí, né, da cidade de Cusco, onde era realizado esses trabalhos, tá? Esse trabalho eram prestações de serviços gratuitos, né? Eles dizem bem aqui, ó, ao governo, como construção de estradas, de templos, cultivos na agricultura, certo? A mita era algo tão significativo para o Estado Inca que quando os espanhóis conquistaram, né, os incas, eles vão utilizar esse tipo de escravidão e dominação que os próprios incas utilizavam com os povos conquistados, né, em cima das próprias civilizações americanas, tá? De tão explorador que era o regime da mita. Que, inclusive, eles vão criar, né, um novo tipo de imposto que era como se fosse um alicerce da mita, que era a encomenda, que era o aluguel da mão de obra indígena para trabalhar nas minas de ouro e prata, né? Que era uma atividade, inclusive, inspirada na mita, tá? Chamada encomenda, né? Ó, o principal imposto era a mita, prestação de serviços gratuitos para o governo, como construção de estradas e templos, né? E o cultivo agrícola. Além da mita, outros tributos eram cobrados, como produção de vestimentas, calçados e armas. Os produtos eram levados para os armazéns do Império e eram distribuídos, né, nos invernos rigorosos. Vale destacar uma coisa: a civilização Inca, a partir dos Ailus, né, ela não conhecia a propriedade privada, certo? Apesar do chefe Inca ser dono, né, aí das principais terras, né, ser o principal dirigente do Estado, as comunidades dos Ailus viviam em regime de servidão coletiva, tá? E principalmente em regime de propriedade coletiva, onde era distribuída uma casa e um pedaço de terra para cada cidadão inca, certo? Vale ressaltar que se tornava-se escravo pela civilização inca, né, por dívidas, né, como prisioneiro de guerra, né, e alguns criminosos, tá? A principal atividade econômica da civilização era a agricultura, né? Onde, habitando a região aí dos Andes, os incas vão desenvolver muitas técnicas de cultivo importantes, né? Inclusive desconhecidas dos europeus, né? Como o terraceamento, que aproveitava a neve derretida aí no verão das encostas, né, da Cordilheira dos Andes, né, que era o sistema de terraceamento, né? Canais de irrigação que ligavam o império de uma ponta a outra, né? Inclusive com aquedutos, né, de importância significativa com mais de 5.000, né, metros, né? E esse sistema de irrigação possuía mais de 120 quilômetros, certo? Vale destacar a importância tecnológica que contribuiu para o desenvolvimento dessas civilizações, tá? Cultivavam dentro da agricultura alimentos importantes, por exemplo, o milho era o principal deles, né? O milho, a vagem, a abóbora, a mandioca, né?
o amendoim, né? O cacau, né? Ó. Além da agricultura, domesticavam lhamas e alpacas, que forneciam carne, leite, lã, né? E também meio de transporte. Religião e cultura. Os incas eles eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses, inclusive parte desses deuses vão ser influenciados por outras grandes civilizações, como a civilização Chavin, que cultuava os jaguars, né, como as civilizações de Tiwanaku, que cultuava, né, também felinos, que cultuava aí, serpentes, né, coisa que vai perpassar o imaginário, né, dos incas, né, nesse vasto território, né, que compreende aí, né, da Colômbia até o Chile, passando por países com regiões importantes, principalmente a região peruana, tá? Onde vão se desenvolver a maior parte dessas civilizações. Só que o deus principal era relacionado ao Sol, certo? O deus Inti, né? Do qual se consideravam, né, os incas se consideravam descendentes, né? O chefe inca se considerava inclusive a reencarnação, né, dele na Terra. Além do Sol, outros elementos eram cultuados, né? Outras entidades da natureza eram cultuadas, né? As chuvas, as luas, o vento, né? Inclusive dentro da civilização inca era bastante importante as forças da natureza, né? Os deuses da tempestade, da chuva, da fertilidade, né? É importante destacar isso também, tá? Ó. Além do Sol, outros elementos eram cultuados, como a chuva, a lua, o vento. Acreditavam que todos os bens divinos deveriam ser distribuídos a algum tipo de sacrifício, incluindo os seres humanos, né? Os incas também acreditavam em espíritos, né, em feitiços, né, religiosos, né, uma espécie de magia, né, se a gente puder dizer assim, e de energia que existe dentro das pessoas, né? Um tipo de espírito, né, que eles davam um nome, né, se eu não me engano era de Uari, o nome desse tipo de espírito, certo? É importante destacar isso dentro da religiosidade também. Havia sacrifício em relação aos deuses e também sacrifícios humanos, tá? Em relação aí às virgens, né, nos festivais, principalmente de solstício, né, e de Ano Novo, tá? Que eram as principais festividades relacionadas à cultura e à religiosidade dos incas, né? Os incas não chegaram a desenvolver um tipo de escrita, né, como os maias e os astecas, tá? Mas eles vão desenvolver um sistema de pesos e medidas que era chamado de quipu, né? É um tipo de escrita de sistema particular, inclusive esse sistema ele vai ajudar a entender, né, as unidades de peso e medida, né, um sistema decimal, né, que tem aí a contagem de dezenas, de centenas e de milhares, a partir de um sistema de nós, né, que era chamado inclusive de quipu, né. Esse sistema era constituído por um cordão principal, no qual eram amarrados cordões coloridos, em que se davam nós. As cores e a quantidade de nós registravam informações como tributos a serem pagos, né, estatística, né, censo do número de habitantes que viviam naquela região, a produção agrícola, tá? E os responsáveis por esse tipo de trabalho, né, eles eram inclusive bem prestigiados, tá? Eles também vão desenvolver uma espécie de sistema de correios, aqui ele está citando no livro, mas eu já falei para vocês, né? Vale destacar que a religião inca ela é politeísta, né? Eles acreditavam em diversos deuses, né? E os deuses estavam relacionados às forças da natureza e também em alguns lugares onde cultos foram absorvidos de outros povos, os incas vão ter representações, né, que são antropomórficas, né, ou antroposomórficas, né, se a gente puder dizer assim, né, como no caso, por exemplo, né, da incorporação do deus Jaguar, né, que tinha braços humanos, cetros, né, e tinha serpentes saindo aí pela cabeça e formando, inclusive, né, tranças, né, a influência do templo de Lazon, né, aí da civilização
de Chavin, que vai contribuir para a religiosidade não apenas dos Incas, mas de toda uma vasta região aí dos Andes peruanos, tá? E vale destacar que os Incas vão absorver parte da religiosidade de outros povos conquistados. Por isso que essas crenças elas vão estar presentes, né, mesmo que diminutas, no decorrer do tempo, né, dissolvidas aí na mentalidade religiosa dos Incas. Gente, tá beleza? Ó, outra coisa importante a ressaltar é que o principal metal que os Incas vão ter contato é com o ouro, né? É daí que vem a influência, por exemplo, do Eldorado, da busca pelo Eldorado, que está presente em muitos filmes aí, né, que foram lançados em forma de desenho animado nos anos 80 e 90, né? O Eldorado da Disney, né, que vai falar aí, né, dessa busca, né, pelo ouro, né, dos Incas e das civilizações andinas, né? O famoso desenho do DuckTales, Caçadores de Aventuras, do Tio Patinhas aí, né, que está relacionado, né, à cultura inca, né, buscando aí o sol de ouro, né, fazendo referência aí ao Templo do Sol, tá? É importante destacar esse tipo de mentalidade que possuía aí no decorrer do tempo, né? Mesmo que de forma indireta, referências a essas civilizações, né? E a dos Incas em especial. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Aqui a gente encerra o capítulo sobre as civilizações pré-colombianas. É muito pouco tempo para falar de séculos e séculos de cultura americana que é desconhecida de muitos, né? Todos os anos a Unifor ela trazia, né, para a gente uma exposição relacionada aos povos pré-colombianos. Pena que esse ano talvez não tenha por conta aí da pandemia de Covid, né? E quem sabe se reabrir aí no próximo ano a gente possa levar vocês para fazer um estudo prático, né? Para a gente ver um pouco mais do patrimônio histórico e cultural da América que pouco conhecemos, pela história ser eurocêntrica em sua maior parte, tá? Gente, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Vejam a agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, vai ter o calendário de vídeos a serem postados, né? Vai ter aí também, né, as atividades do portal que vocês vão fazer, tá bom? Não deixe de fazer, porque a nota de MA de vocês, né, contribui aí para a média bimestral de vocês aí no final do bimestre, tá? Não deixe de realizar as atividades do portal. Um grande abraço e até a próxima.